Nós vamos, uma vez mais, falar sobre obesidade. Essa semana saiu uma notícia importante. Aliás, o Grupo A Hora está trazendo no seu portal que Marques de Souza está entre as 4 cidades brasileiras com maior índice de obesidade, né? Isto é preocupante. O Dr. Márcio Nuttels vem falando sobre isso há bastante tempo, né? Que a obesidade é um problema de saúde pública grave e a gente precisa falar e falar muito sobre isso. No fim da nossa entrevista de hoje, nós vamos tratar sobre, pontualmente, essa questão de Marques de Souza. Mas o tema de hoje é efeito sanfona. Por que é tão difícil manter o peso ideal? Pois é, emagrecer pode ser desafiador, mas manter o peso perdido costuma ser ainda mais difícil. O chamado efeito sanfona, quando há perda e recuperação do peso, é uma realidade comum e levanta muitas dúvidas. Para entender por que isso acontece e como evitar esse ciclo, está conosco o médico nutrólogo, Dr. Márcio Nuttels, do Instituto Nuttels. Tudo bem contigo, Márcio? Bom dia. Tudo ótimo, Fernando, Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Por que existe o tal do efeito sanfona e por que ele acontece, hein? Pois é, vamos lá. Esse é um tema que é bem importante a gente trazer esse bate-papo, porque a maioria das pessoas, Fernando, elas conseguem emagrecer. É um desafio. A maioria consegue? A maioria consegue. No meu consultório, eu vou te dizer que a maioria das pessoas que já chegaram lá, elas já emagreceram. Só que voltaram a engordar tudo de novo. Então, o maior desafio é manter-se no peso ideal depois de ter chegado onde se deseja. Por que é tão difícil? Por que isso acontece? De uma forma bem direta e objetiva, é falta de estratégia. Porque falta de estratégia. Com a estratégia correta, é possível emagrecer e manter-se no peso ideal, tá? Mas é um desafio. Por isso que precisa da estratégia correta. Acontecem alterações metabólicas quando estamos emagrecendo, que faz com que esse indivíduo tenha um reganho de peso, muitas vezes subitamente, logo depois dele emagrecer, né? É rápido, né? Muitas vezes, dentro de 30 a 60 dias, recupera boa parte do peso. O cara leva meio ano para conseguir chegar lá e aí em 1, 2 meses já desandou. Se não cuidar, se não tiver a estratégia correta, sim. Caramba! E um dos motivos é essa alteração metabólica. E vamos pensar assim, ó, é como se o corpo, ele entrasse no mecanismo de defesa, de proteção. Pensa que uma pessoa está com 100 quilos, ela precisa chegar em 80, ela começa a emagrecer. Então, o corpo entende assim, olha, essa pessoa, ela está definhando, ela não está tendo acesso a alimento. A gente tem que proteger essa pessoa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos desacelerar o metabolismo. Por quê? Porque se eu manter o metabolismo dela acelerado, ela vai continuar emagrecendo, então eu vou desacelerar. Aí, aquele pouco que ela come já não é mais o suficiente para continuar emagrecendo. Outra coisa, alterações hormonais no controle fome e saciedade, por exemplo. Vou me levar a grelina, que é o hormônio que gera fome. Como é que é o nome do trem? Grelina. É um hormônio produzido pelo estômago que gera fome. Grelina. E tem outro hormônio importante também, que é a leptina. Esse cai, que esse tem a ver com saciedade. Então, essa pessoa começa a ter mais fome, menos saciedade, mais compulsão alimentar, metabolismo lento. Então é um prato cheio para quando ela chega no peso que ela gostaria, ela relaxa, né? Porque agora eu vou vibrar, né? Eu já consegui baixar meus 20 quilos. E o corpo está pronto para trazer o efeito sanfona, né? Por isso é tão rápido. É rápido. É isso aí. É um efeito metabólico. Metabólico e hormonal, né? Então, são alterações que acontecem dentro do corpo, que teoricamente deveriam protegê-la, né? Mas acaba fazendo com que ela... E tu falou que isso é em razão da falta de uma estratégia. Qual é a estratégia? Então, para a gente entender qual é a estratégia, a gente tem que entender alguns pontos, né? Do porquê que isso tem acontecido também. De uma forma... Vamos fazer uma analogia aqui para ficar claro para quem está nos ouvindo. Pensa o seguinte, ó. O nosso corpo, ele tem existe um termo que chamamos de set point metabólico. Deixa eu explicar. Imagina que temos um ar-condicionado. O ar-condicionado tem um termostato, certo? Que mantém a temperatura regular. Eu gosto dessa analogia que fica fácil de entender. Nós temos também uma espécie de termostato. Eu chamo de pesostato. Na nossa cabeça tem o hipotálamo, que gerencia o nosso peso. E quando ficamos, por exemplo, o exemplo que eu dei, a pessoa está em 100 quilos há muito tempo. Então, o pesostato dela está ajustado para 100. Quando ela emagrece,
principalmente com as estratégias que a gente tem hoje, que tendem a trazer um resultado rápido, isso é bom porque gera motivação. Essa pessoa chega nos 80 quilos que ela queria de uma forma muito mais acelerada do que dá tempo para o pesostato dela se reajustar, entendeu? Então, ela chegou nos 80, mas o corpo entende que é 100. Então, quando ela baixa a guarda, para de seguir a estratégia que ela estava seguindo, ela tem esse rebote. Então, a estratégia, a gente tem que entender o seguinte, nós temos que respeitar etapas. A primeira etapa eu chamo de transformação. Como é um problema multifatorial, na transformação é o quê? É gerar o resultado, emagrecer 20 quilos. Então, aqui a gente vai fazer uma união de ferramentas para compor uma estratégia. Depois a gente pode falar que ferramentas são essas. Chegou no peso ideal. Aqui é o momento mais crítico. Chegou nos 80 quilos, que era o que ela desejava, que ela precisava. A gente não pode parar com as ferramentas, com a estratégia que a gente está fazendo. A gente tem que dar continuidade por tempo suficiente para esse pesostato se reajustar. E o corpo entender, tudo bem, agora eu entendi. Como é que eu sei que o corpo chegou lá? Qual é o tempo suficiente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Olha só. Os estudos, em geral, eles falam o seguinte: chegou lá, quanto maior o tempo ficarmos nessa segunda etapa, que eu chamo de consolidação, que é a etapa de tornar o resultado sólido, melhor. Mas as pessoas querem saber um tempo, né? Então, vamos lá. Tem uma linha de pesquisa que fala o seguinte: para cada quilo de peso perdido, deveríamos fazer 30 dias de manutenção. Então, pensa que a pessoa baixou 20 quilos em 6 meses. Então, depois ela vai ter 20 meses em manutenção. Entenda que a segunda etapa ela é mais longa, tá? Mas, no Instituto Nútrios, temos uma estratégia própria na qual conseguimos desmamar vamos dizer, as ferramentas que estamos usando de uma forma muito mais acelerada, que ela vai exigir uma diminuição do uso dessas ferramentas de forma lenta e gradual e um monitoramento rigoroso, ou seja, periodicamente, em intervalos curtos, temos que fazer, por exemplo, análise de bioimpedância, que verifica como é que está a composição corporal. Então, a gente reduz dose, acompanha, mede. Tá tudo bem, estabilizou o peso, estabilizou. Reduz dose, acompanha, mede. E assim a gente vai até conseguir desmamar. Temos conseguido, com essa estratégia, resultados bem mais acelerados. Deixa eu perguntar e ainda sobre esse efeito sanfona e também o comportamento. As pessoas, né, estão, quem está com obesidade, imagino que ninguém esteja satisfeito quando está num estágio de obesidade. Me parece que é meio natural essa conclusão. O fato é que o quanto fatores emocionais, comportamentos, né, influenciam, inclusive, na redução e depois nessa rápida retomada, né, do peso. Existe aqui também um ponto emocional que precisamos observar? Sim, o problema ele é multifatorial, que envolve, enfim, genética, microbiota intestinal, hormônios, enfim, comportamento está dentro desses fatores, né? Aliás, o comer ele é muito emocional, né, Fernando? Então, assim, as pessoas estão estressadas e vão para onde? O comer é muito emocional. Muito emocional. Então, vocês estão alegres, vamos comemorar, junta uma turma aí, vamos beber faz uma festa, e comer. Come, né? E bebe. Se eu tô triste, vou afogar as mágoas aqui na comida. Come e bebe também. Tô estressado, trabalho, vamos comer um docinho porque eu mereço, chocolate, né? Chocolate, né? Então, comer é muito emocional. Por isso que no Instituto Nútrios temos uma estratégia com múltiplas ferramentas e uma abordagem que também bate nessa tecla comportamental. Então, nós temos, por exemplo, nutricionista dentro da equipe, que esteve aqui, inclusive, conversando contigo, que tem treinamento na área de genética, de microbiota e nutrição comportamental, para apoiar esses pacientes. Porque lá na fase 2, que é a fase de estabilizar o peso, as atitudes do paciente começam a ter mais relevância. Então, é como se fosse o seguinte: eu estou desmamando nossas ferramentas, eu estou retirando e vou transferindo responsabilidades para o paciente. No início do processo, fase 1, ele não precisa de tanta responsabilidade. A estratégia é tão eficaz que ele vai ter o resultado dele. Sim. Na fase 2, eu quero retirar, para que ele não fique dependente de mim, certo? Parece que tem uma consciência bem importante que o camarada tem que ter. Para emagrecer, é meio automático, eu vou emagrecer. Com as ferramentas que temos hoje, sim. Se o paciente já está dedicado com estilo de vida desde o início, melhor, né? Mas pensa o seguinte: a maioria das pessoas estão tão envolvidas com estresse, trabalho, família, correria, elas não estão prontas para seguir 100% a risco uma dieta e um treinamento físico. Então, primeiro a gente entrega resultado, depois a gente vai trabalhando as questões comportamentais que vão ser importantes,
mais ainda lá na frente, para que a gente possa retirar nossas armas e ela possa caminhar com as próprias pernas, entendeu? Perfeito. Bom, qual é mas tu falavas em ferramentas antes, mas que estratégias assim são importantes então para quem nos ouve neste momento para que possa se manter num peso adequado e principalmente duradouro? Vamos lá. Primeira coisa é entender que não é uma dieta apenas que vai resolver, certo? Então, a primeira ferramenta que eu penso ser a mais importante é o acesso. A pessoa que está em acompanhamento, ela precisa ter acesso aos profissionais, porque essa pessoa, quando está muito distante, o resultado é pobre. Então, primeira coisa, mas o que fazemos? Montamos um plano de acompanhamento, onde essa pessoa é acolhida e dentre as ferramentas, nós vamos ter consultas periódicas médicas, consultas periódicas nutricionais, um plano nutricional, orientação para exercício físico, mas também vamos ter medicamentos modernos, vamos ter suplementação, principalmente pela via injetável, porque é que entrega o melhor resultado. A pessoa entenda. Injetável. Injetável. Isso, porque seja endovenosa, intramuscular, porque na sua maioria das vezes a pessoa que está acima do peso, ela está inflamada e com disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal. Então ela está acima do peso, mas está desnutrida. Ela não consegue. O problema não é a ingestão dos alimentos que contém nutrientes muitas vezes. O problema está na absorção de nutrientes. Olha só. Então, para nutrir mais rapidamente essa pessoa e para que ela emagreça com o corpo nutrido, mantendo massa muscular, mantendo energia, mantendo o cabelo na cabeça, mantendo a pele com a boa qualidade, nós temos que emagrecer, mas nutrir. Então a gente faz isso com a suplementação injetável. Avaliação de genética, avaliação de microbiota para poder organizar uma abordagem que seja mais personalizada. Então, aqui são algumas das ferramentas. O camarada que toma a canetinha a qualquer jeito, vai lá para o Paraguai, compra no Paraguai a canetinha que está à venda lá de qualquer modo no mercado negro, começa a injetar. Esse camarada não está emagrecendo com nutrição, mantendo de forma saudável. O nutriente adequado? Provavelmente essa pessoa pode ficar até mais doente. Por quê? Olha só. Sim. Ela pode até perder peso, mas tem estudos que mostram que essas ferramentas são tão potentes que elas podem fazer o camarada definhar rapidamente. Ele perde peso, só que 40% do peso pode ser músculo, por isso que precisa de estratégia. E pensa comigo, essa 40%, pessoa... doutor, pode ser músculo? Do peso pode ser músculo. Caramba! É muita, né? E essa pessoa está perdendo nutrientes. Pensa comigo, essa pessoa vai usar a canetinha por um tempo, vai chegar no peso ideal, não vai saber como desmamar essa canetinha, né? Como fazer o desmame correto. Então, provavelmente, ela vai ter o efeito sanfona. Ela vai parar e vai reganhar todo o peso, que faltou a estratégia. E olha só, o efeito sanfona pode ser mais perigoso do que perder um pouco de peso e estabilizar. Vou dar um exemplo. Baixar de 100 para 80 quilos, depois voltar para 100, depois baixar para 80 e voltar para 100... é metabolicamente mais inflamatória. Pensa que a gordura corporal é como se fosse uma esponja para toxinas. A pessoa emagrece, libera toxinas no corpo, aí ela engorda tudo de novo, aí depois emagrece de novo, libera toxinas de novo. Cada processo desse está liberando toxinas. Agora, pensa uma pessoa que estava com 100 quilos, baixou para 90 e estabilizou. Essa pessoa ganha mais saúde do que essa outra que estava emagrecendo e engordando. Então, essa pessoa que está usando canetinha sem estratégia, provavelmente ela vai viver nesse ciclo. Sim, aí engorda de novo, compra de novo a canetinha ilegal, né? E aí emagrece e engorda. Então, para ela é prejudicial. E prejudica a saúde. Com certeza. Aproveitando, doutor Márcio Nuttels, do Instituto Nuttels, município do Vale do Taquari, Marques de Souza, aparece na 4ª colocação em ranking nacional de obesidade. Levantamento tem como base dados de atendimentos na rede pública de saúde, né, dos municípios brasileiros. Dr. Márcio Nuttels, eu lembro muito bem do Emprinove, quando tu falava sobre este tema como um problema de saúde pública bastante sério. Me parece que aqui tem um retrato daquilo que tu vens falando há mais tempo. Verdade. E só para que as pessoas entendam esse problema, esse número aí, eu estava dando uma lida com mais calma agora na reportagem. E olha só, a média populacional brasileira de obesidade é em torno de 25%, 1 em cada 4 adultos.
Em Marques de Souza, é 6 em cada 10, é 60% mais ou menos. Então, você entende a discrepância aqui, o salto que é de 25% para 60% em termos de obesidade. É muita gente no cenário de obesidade. Eu sei que a tua especialidade não é essa, mas eu sei que Marques Souza mandou um relatório aqui explicando que são apenas... É um levantamento que tem como base os atendimentos na rede pública. Aí eles dizem, quando vê, são justamente as pessoas que estão se tratando. Pode ter um recorte talvez diferente no teu ponto de vista ou é a média? Eu não tenho esse detalhe técnico aí desses dados. Mas o fato é que, com base no que nos números apresentam, 60% da população de Marques Souza estaria no cenário de obesidade. É muito grave, né? Só reflete sobre como que está, então, os gastos com a saúde pública, o custo do SUS, para 60% da população estando no cenário de obesidade, que é uma doença crônica e grave, tem um CID, Código Internacional de Doença, que está associado a uma série de outros problemas como câncer, hipertensão, diabetes, né, Rodrigo? Entre vários outros problemas, né? Então, o peso para a saúde pública é tremendo. E a gente não tem falado sobre isso. É recente esse debate que a gente tem tido, ao menos de modo geral, talvez em algumas especialidades, né? Dr. Márcio estuda a matéria há muito tempo, atende neste meio há muito tempo, mas na saúde pública, de modo geral, a gente tem negligenciado esse tema, né? Que é um desafio, eu entendo até para a questão política de como, né, lançar a mão de estratégias que sejam eficazes, porque é muita gente nesse cenário, né? Então é um debate que ele é polêmico, ele é extenso, né? Mas é preciso encontrar formas de facilitar o acesso dessas pessoas às melhores ferramentas. Não adianta apenas dieta e exercício, porque o problema tem que ficar claro, gente, não é falta de força de vontade. A população de Marques de Souza, ela não pode ser culpada, ela tem que ser acolhida. Então, é necessário um tratamento médico, acompanhamento nutricional, equipe multidisciplinar, né, que inclua medicamentos, suplementos, para que essa pessoa realmente possa chegar no resultado que ela precisa de saúde. Quando vê a Prefeitura de Marques Souza, convida aí o Dr. Márcio Nuttels para uma palestra, para um entendimento sobre essas coisas, me parece que tem um caminho importante pela frente, para a gente tratar sobre isso. Será um prazer, né? Então, divulgar essa informação e trazer à tona esse tema, para mim é um prazer. Até para a gente não marginalizar, não olhar com preconceito, sim como um acolhimento. Gostei dessa. Exato. Acho que é por aí que a banda toca. Porque senão a gente vai o município de Marques Souza vai começar a se defender e as outras vão começar a atacar, né? A condenar. Não é isso aí, não vamos levar a lugar nenhum. Não é, assim não vai resolver. A gente tem que encontrar soluções. Instituto Nuttels é o caminho, né, doutor Márcio? Olha, a gente tem que falar muito sobre esse tema porque ele é muito complexo. É verdade, muito complexo, e essa é a ideia. Estamos aqui para clarear as ideias aí da população. Estamos conseguindo. Eu e o Martini vamos ficar especialistas. Nossa audiência, obviamente, também. E o nosso ouvinte. Aqui é para esse que a gente tem que falar principalmente. Doutor, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, até breve.